Olá, boa noite, boa tarde, bom dia para quem é de bom dia, para quem for assistir isso aqui em um outro momento. A gente vai começar a nossa tradição de todos os anos da Maratona do Oscar. A gente vai falar sobre a maior premiação da sétima arte que ganha vida no cinecultura, com a já tradicional maratona, como eu disse, que iniciou no último sábado, no dia 5. E em sua quinta edição, o evento promove a exibição dos filmes indicados, além das sessões comentadas e bate-papos transmitidos via live no YouTube, que vocês devem estar assistindo agora. Foram convidados profissionais de várias áreas que pudessem contribuir com as sessões comentadas de bate-papos. Aqui com a gente essa noite, que é o horário que estamos gravando, está o professor e advogado Edir César, Giovanni Assis, que é arquiteto e presidente da Fundação Cultural de Palmas, a Heloísa Cipriano, que é jornalista da CBN Tocantins, e a Tuane Vieira, que é produtora cultural e jornalista. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Rafaela Lobato, vou estar aqui fazendo esse papel de mediação entre os comentaristas. Essa noite a gente vai começar nesse primeiro bloco falando dos indicados a melhor filme para o Oscar deste ano. Os indicados são Belfast, Não Olhe Para Cima, Duna, Licorice Pizza, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração, Drive My Car, King Richards, Criando Campeãs, O Beco do Pesadelo e Amor Sublime Amor. E agora a gente vai começar com as polêmicas. De quem acha que é melhor, vamos começar as apostas de todos os anos. Vou começar pelas meninas. Tá, assim, só pra começar assim, Vou começar pelas meninas, por quê? Porque depois, quando a gente começar a falar, a gente não fala mais. Não, eu achei capaz que eu ia me manifestar, não sou capaz de opinar. Ia demorar um pouco mais. Não, mas é por isso que se a gente não vai chegar a gente não vai ter tempo de falar que não é capaz de opinar. Obrigada por essa fala. Então, né, eu ainda não tive a oportunidade de assistir a todos os filmes, mas, assim, cada vez mais o que eu percebi nos indicados, não posso ainda opinar sobre o meu favorito, né, assisti só 2 dessa lista aqui ainda, mas o que eu vejo é que cada vez mais os filmes estão chegando nos streamings antes das telas de cinema, né. Então aí a gente está mudando realmente esse formato de consumir e acho que isso acaba também mudando um pouquinho o formato de percepção e sobre as diversas telas hoje para a gente fazer e produzir cinema, porque quando você produz filmes para streaming, ele tem um formato mais específico, aí você já tem que pensar nesse formato tanto para tela quanto para cinema. Dos que estão aqui, 1, 2, 3, são 4, se eu não me engano, já estão nas plataformas de streaming, né? Então, assim, não teve aquela expectativa, ansiedade. Mas pandemia, né, Tuane? Pandemia? Eu falo assim, a gente estava meio caminhando para isso, mas a pandemia acelerou muito esse processo, né? Então, assim, e ainda, querendo ou não, eu ainda sou daquela que, tipo, que espera o filme chegar na tela de cinema para poder assistir. Enfim, estou ficando para isso, né? Então, gente, eu também não tive a oportunidade ainda de assistir todos os filmes, correria do dia a dia também, né? Mas pelo que eu li dos indicados, eu acredito que o Ataque dos Cães é o que pode realmente ser o vencedor, porque ele, inclusive, ganhou, né, no SAG Awards um prêmio, e, se eu não me engano, no Globo de Ouro vários prêmios ele ganhou, inclusive de melhor filme de drama, então eu acredito que ele seja bem indicado a vencedor. Eu assisti Licorice Pizza, não sei qual foi a opinião de vocês, mas eu não gostei muito desse filme. Inclusive, assim, muita gente falando muito bem, críticos falando muito bem, mas eu acredito que a massa, inclusive eu me coloco como a massa, não gostei desse filme. O que vocês acharam?
Ai, gente, Thomas Anderson não faz isso. Eu sou apaixonada por ele. Gente, não consegui. Porque assim, eu achei o roteiro um pouco arrastado, sabe? Sim. Eu tô fazendo pós-graduação em documentação audiovisual e a gente aprendeu muito sobre roteiro, teoria e prática de roteiro. E esse filme, o roteiro dele, ele não é desenvolvido de uma forma que o telespectador consiga entender de fato cada parte do filme, sabe? Eu achei que ficou um pouco desconectado. Não sei o que vocês acharam. Vou passar para o Giovanni antes do Edi. O Edi a gente vai colocando ele para... Acho que era essa a ideia mesmo, mas boa noite vocês que nos acompanham. Primeiro aqui como presidente da Fundação, agradecer a presença de vocês aqui na nossa casa. Estamos gravando aqui dos nossos estúdios da Fundação Cultural de Palmas e já lançando aí para vocês que em breve a gente vai ter um espaço mais profissional que a gente pretende dar início aí à TV FCP. Então isso aqui inclusive é um teste que a gente já começa a fazer de produções audiovisuais que se tornarão mais frequentes aqui na Fundação. Quero de fato agradecer. Eu sou um apaixonado por cinema, mas só isso mesmo. A crítica eu deixo para os críticos, para os técnicos, e aí, portanto, por isso que o professor Edi é que vai finalizar, porque ele é o grande crítico aqui entre nós, mas nós temos a Tuane, que é cineasta, produtora cultural, a Elo, que é jornalista especializada, enfim, eu me atenho a fazer comentários, impressões pessoais apaixonadas sobre aquilo que vejo na tela e, obviamente, tentando sempre buscar pela técnica, porque se não fosse técnica também não teria o audiovisual. Mas eu acho que a Tuane tocou num ponto que talvez seja a grande discussão desse ano. Ela não é uma discussão que iniciou esse ano, mas é a grande discussão desse ano, que é essa coisa do canal streaming e do cinema, da sala de cinema, né? E aí, já começando a comentar, por exemplo, não é o meu favorito o Duna, mas eu entendo a extrema relevância da Academia premiar Duna, quer que seja por categorias mais importantes ou quer que seja por categorias mais técnicas, porque eu acho que o cinema que é feito em Duna é cinema para o cinema, não é cinema para streaming. E aí entra no que a Tuane estava dizendo, que como é que vai ser isso daqui para frente, né? Se a gente tem cada vez mais filmes feitos para streaming, sem a necessidade de ir para a tela de cinema, será que é o fim da tela de cinema? Elisângela, e aí eu já quero aproveitar para fazer esse parênteses, agradecer a Elisângela, nossa querida coordenadora do Cinecultura, sem ela nada disso aqui se realizaria. Elisângela, como estudante, aprendiz, apaixonada, motivada pelo audiovisual, tem muito medo do cinema morrer. E eu compreendo esse medo e talvez um dia ele morra. Mas eu penso que, primeiro, o cinecultura, enquanto cinema público, ele tem uma função aí muito primordial, porque para nós não é importante lucro. Não é que a gente não precise manter o cine, a gente precisa manter, mas lucro não é importante. Então, enquanto a gente tiver bons conteúdos para apresentar na grande tela, a gente vai continuar com a sala de cinema. Daqui a um tempo, se a gente sentir a necessidade, porque o cinema mundial se afunilou de uma certa maneira e a sala de cinema não é mais necessária, a gente revê. Mas eu acho que isso vai demorar um tempo, porque eu acho que a gente pode retomar aí a coisa do LP, né? Que todo mundo dizia, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ele não morreu, ele quase morreu e parece que agora está voltando com uma força. Então eu sinto que o próprio movimento do cinema e de grandes cineastas apaixonados pela sala de cinema, e aqui eu quero fazer uma referência a Batman, que o diretor fez questão de encaminhar para salas de cinemas. Nós, aqui em Palmas, no meio do centrão do Brasil, recebemos uma carta extremamente carinhosa do diretor de Batman, dizendo, esse filme é para vocês, sala de cinema. Então eu acho que enquanto a gente tiver cineastas e até gestores, empresários
do cinema, apaixonados pelas salas de cinema, isso ainda não vai morrer. Então acho que Duna é necessário aqui por isso, porque ele é cinemão mesmo, ele é cinema feito para a sala de cinema. Não é o meu favorito, como eu disse, mas aí por questões pessoais. Agora nada tira o brilho do filme. E aí, talvez, eu tenho aqui 3 predileções, até porque não assisti Drive My Car, que eu vou dar um spoiler e é o favorito do meu colega aqui do lado. Mas eu não, infelizmente, ainda não assisti Drive My Car. Então eu tenho 3 grandes filmes que eu acho bons filmes, que são Belfast, Ataque dos Cães e Beco do Pesadelo. Beco do Pesadelo, para mim, é um azarão de estar aqui nesses meus 3 candidatos. Definitivamente ele não ganha. Para mim, deve ficar entre Ataque dos Cães e Belfast. São 2 excelentes filmes, com 2 boas tratativas, e aí tem uma mulher na direção do Ataque dos Cães, que eu acho que ganha a direção, que ela é espetacular. Então, acho que falei demais para essa primeira impressão, mas acho que não poderia deixar de dizer isso. Aí retorno para você, Rafaela, obrigado. Antes de eu passar para ele poder falar que já viu todos os filmes, eu só queria fazer uma observação, assim, como uma estudiosa de comunicação, e eu vejo o cinema muito mais amplo do que arte. O cinema é arte, mas não só, sabe? Então, dentro da comunicação, quando surgiu a TV, falava que o rádio ia morrer. Quando surgiu a internet, falavam que TV e rádio iam morrer. E tudo que a gente vê é só as mídias se sobrepondo e coexistindo. O rádio que ia morrer está virando podcast. Então, não tenho essa previsão de que o cinema vai morrer. Ele pode ter períodos de alta e de baixa, mas morrer, jamais. Jamais. Como? Então agora a gente vai passar para o Edi, porque Edi já viu todos os filmes. Né? Já vi todos os filmes. Precisamos desse feedback de todos eles, desse comparativo. Não, e assim, tem uma porção de filmes que também não estão na lista de melhores filmes do ano, que deveriam estar. Você tem produções como First Call, que estreou no MUBI no Brasil, talvez seja uma das grandes produções estreadas nos cinemas mundiais do ano passado. A gente tem a ideia do Spencer, que retrata uma visão muito intimista, inclusive o diretor latino-americano, da falecida Lady Di. E a gente tem outras produções que realmente não estão aqui na lista. Eu costumo dizer que o Oscar ele não é para premiar, só para premiar o melhor filme. Não significa que o melhor filme vai ganhar. Qual é o melhor filme de 2021? A academia não vai dizer. Agora, eu tenho que ter 2 critérios. O primeiro critério, um bom filme na mão. O segundo critério, um grande investimento de marketing direcionado para a academia. O que é a academia de cinema hollywoodiana hoje? Ela é formada por atores, diretores, roteiristas, críticos de cinema. Essa é a parte americana. Com a reformulação nos últimos anos, a academia de cinema dos Estados Unidos ela trouxe mais ou menos 1/3 dos seus membros internacionais. Isso deu uma visão de filmes internacionais. Não tinha como, da forma que Hollywood era no passado, premiar um filme como Parasita. Se não tivesse tido a grande reformulação de votantes brasileiros, como o Fernando Meirelles votante brasileiro, votantes de Butão, de Nepal, enfim, do planeta todo, tentando democratizar e colorir o Oscar de determinada forma. Ainda assim não quer dizer que é o grande festival de cinema do mundo. A gente tem festival de Cannes, por exemplo, o nosso amigo, esqueci o nome dele, Martin Scorsese, perdão. O Martin Scorsese, por exemplo, ele costuma dizer que ele preferia 10 vezes ganhar a Palma de Ouro de Cannes do que um Oscar de direção, né? Então, a gente tem que pontuar esses pontos. Mas qual que é a grande destaque do cinema? É o Oscar. Ele traz público. Apesar da crise do ano passado, que no ano passado a gente teve a pior audiência histórica lá nos Estados Unidos da premiação, e a expectativa é muito ruim para esse ano. A concorrência dos streams, a concorrência do YouTube, né? Meus filhos passam mais tempo no YouTube do que em outro tipo de informação, isso reflete. Então vamos esperar o que vai acontecer. O próprio Globo de Ouro é muito contestado, a gente está com grande contestação a necessidade ou não de premiar filmes. Então, uma introdução. Um comentário rápido sobre os filmes. A gente tinha no ano passado o filme Belfast. Belfast veio ganhando todos os grandes festivais, Festival de Toronto, ele veio arrasando,
nas relações dos grandes festivais e era o grande filme para o Oscar, até a grande campanha de marketing promovida pela Netflix em cima do Ataque dos Cães. Eu não estou dizendo que o Ataque dos Cães é pior que Belfast. São grandes filmes, eu gosto muito de Belfast, principalmente com relação à fotografia, ao trabalho dedicado de direção, roteiro amarrado, a um conjunto de atores assim, muito fino, grande filme. Certo? Eu acredito que Duna, o Duna, ele representa não esse tipo de cinema, mas o Duna representa a grande indústria americana, a bilheteria. Então eu preciso colocar alguém da indústria. Quem que eles colocaram aqui? O Duna, e colocaram também o filme King Richard. Em terceiro colocaram o West Side Story do Steven Spielberg, que é uma referência mundial de cinema, né? Então a gente tem esses 3 filmes que estão ali, talvez disputando, mas essa disputa, e a gente pode falar em Barbaga, Ataque dos Cães já é dado como um tiro certeiro no vencedor do Oscar. Um grande filme, a Jane Campion, ela dirigiu o filme Piano, que é um filme de arrepiar, certo? Aqui não se debatendo a questão de gênero, está debatendo o seguinte: o melhor trabalho de direção de 2021 foi uma mulher que fez, e não tem um homem que vai contestar isso. Não vai ter ninguém que vai falar assim, isso é cota. Não é cota, isso é a realidade fática. O grande trabalho de direção feito por ela aqui em Ataque dos Cães torna o filme implacável e vai vencer o Oscar de melhor filme, certamente. O Duna certamente será o mais premiado, o mais Oscar, mas eu não tenho dúvida da vitória do Ataque dos Cães. Gosto muito de Belfast, e com um detalhe, a gente, com essa nova entrada na academia dos membros internacionais, Drive My Car é um filme que representa esse sentimento. Ele ganha o prêmio de roteiro em Cannes, ele é aplaudido de pé em Cannes, ganha uma porção de festivais, e para mim, eu gostaria de premiá-lo, né? Não por ser só o Japão, por ser do Japão, da Ásia, ou fora do eixo Inglaterra e Estados Unidos, mas é um grande filme, um grande trabalho de roteiro, direção, enfim. Assim como Belfast, gosto muito. Mas esse ano está para Ataque dos Cães. Um último comentário que nós temos aqui é o filme Cora, né, que é No Ritmo do Coração, que é uma produção alternativa lá dos Spirit Awards dos Estados Unidos, que a Apple compra, e é um filme bonitinho, como você está falando, né, da sessão da tarde e tal. Sim. Ganhou o SEG, 2 SEGs, né, melhor ator coadjuvante. Temos inclusive um debate que é a primeira vez que um ator coadjuvante ganha sendo mudo, né, primeira vez, e é um bom filme, bonito, filme até emocionante, para ver com a família. Não, esse é o que eu vi foi a felicidade das pequenas coisas. A gente vamos chegar lá. Vamos chegar lá, até porque eu acho que Drive My Car está por ali. Tá por ali. Mas é isso, resumidamente, mais ou menos, Ataque dos Cães. Essa é a barbada. É a barbada. E vai levar agora o BAFTA na Inglaterra, como ganhou o Globo de Ouro, o Critic Awards vai sair agora, deve ganhar também, é a barbada. Né? Acho que tem uma coisa também para falar sobre direção, Edi, que você falou, sobre a Jane Campion, porque depois de 93 anos de premiação, a Chloe Zhao ganhou ano passado por Nomadland, né? Foi um Oscar merecido, 93 anos uma mulher ganhar, demorou muito para isso acontecer. E a Jane Campion fez um trabalho maravilhoso, assim como ela fez em Um Piano. Acredito que ela seja uma vencedora de melhor direção. Assim, não querendo dizer que Steven Spielberg seja, né? Quem sou eu para falar de Steven Spielberg? Mas a Jane, eu torço por ela, para ela ganhar. E só fazendo um complemento aí da questão das mulheres, porque eu acho importante a gente referendar isso, nos melhores documentários as mulheres estão com tudo. Grandes direções em Ascension, Erika e outros filmes de documentários que são excelentes e que têm grandes chances de mulheres ganharem estatuetas também. Falando de mulheres, assim, eu acompanho, tem um podcast que chama Feito por Elas, não sei se vocês conhecem, que eles falam basicamente só sobre o trabalho das mulheres na indústria do cinema, né? Não sei se vocês reparam, mas assim, as mulheres para chegarem à direção, elas sempre chegam à direção, elas passam por todo o processo de produção,
Desde eu falo do trabalho da trincheira, né, da produção mesmo, a produção executiva. Produção executiva, elas são bastante dominantes, inclusive. Sim. Sempre nos trabalhos mais técnicos, para quando elas chegam à direção, é porque elas já estão com a vida formada. Os filhos já não sempre acima dos 50 anos. Se você Ou porque são doidas mesmo, né? Não que não tenham passado pelo processo, doidas no sentido mais infantil, inocente da palavra, doidas no sentido de corajosas, de ir contra todo um sistema e a todo um processo. A gente tem casos locais disso, né? De mulheres que chegam à direção, a serem cineastas, e que passam aí por um processo de produção e pós-produção muito grande, mas que tem que dar a cara a tapa de falar, eu vou fazer meu filme. Peitar, né? Peitar mesmo, doida nesse sentido da coragem. Você tem tô falando assim, como vendo de dentro da indústria e como mãe. Algumas funções dentro do cinema são mais tranquilas para você lidar, para você poder tocar com família e tudo. É mais ou menos todos os processos profissionais das mulheres que tem um pouquinho dessa âncora que você tem que enfrentar família e mercado ao mesmo tempo, sabe? As que conseguem chegar mais à frente, mais novas, são as que decidiram não ter filho, são as que decidiram se dedicar à carreira, sabe? Então, assim, as grandes cineastas que conseguem chegar à direção, fazem grandes filmes, ou elas não têm filhos, ou elas já estão acima dos 50 anos. Elas já passaram por todas as outras camadas da indústria para chegar, não, agora eu tenho segurança para estar aqui, mas não é uma segurança profissional, é uma segurança da vida toda, sabe? Assim, eu não tenho filho mais para criar, já fiz faculdade, já moro sozinho, então agora eu posso me dedicar à minha carreira, sabe? Eu percebo muito isso quando tem quando fazem as biografias das grandes cineastas, todas elas acima dos 40, 50 anos. Aí eu sinto essa segurança, agora eu tenho segurança para tocar isso aqui. Acho que isso que pega não só também a falta de representatividade, a dificuldade de chegar no mercado, mas isso também é que dá uma travada nas carreiras. Bom, a gente termina então aqui esse primeiro bloco. Alguém tem mais algum comentário para falar sobre os filmes, os melhores filmes indicados? A gente encerra então o primeiro bloco e a gente volta no segundo bloco para falar sobre atuação. Voltamos então com o segundo bloco e vamos falar agora sobre as atuações. Essa 94ª cerimônia do prêmio vai acontecer no dia 27 de março, estarei na praia. Verei o Oscar da praia, estou feliz. E o destaque desse ano fica com a Netflix, que soma 28 indicações, incluindo as 12 de Ataque dos Cães, da Jane Campion, que a gente estava falando aqui dela no intervalo. A gente queria saber agora, vou falar sobre a melhor direção. Não, vou falar das atuações, eu volto na direção. Vamos ver aqui as atuações. A gente tem que estar a melhor atriz, a Jessica Chastain, de Os Olhos de Tammy Faye. Olivia Colman, com A Filha Perdida. Não quis nem assistir, fiquei triste só de ler os comentários sobre esse filme, né? Eu gostei. Penélope Cruz, com Mães Paralelas. A Nicole Kidman, apresentando Os Ricardos. E a Kristen Stewart, com Spencer. Vamos comentar as atrizes? Você falou assim, eu não assisti nenhum, fiquei com medo do Mães Paralelas e A Filha Perdida, só de ler as resenhas, eu não quero. Não quero, não mereço. Vamos começar com as vezes. Vocês assistiram, meninas? Olha, eu tô no seu time, Rafaela, mas eu assisti Mães Paralelas e sim, é bem difícil julgar qual seria, no caso, Olivia Colman, eu acho ela fantástica, né? Então, assim, seria um tiro muito no escuro, né? Mas me surpreende ver a saga Crepúsculo ganhando muito espaço dentro do cinema. Mas, desculpa interferir, mas é surreal. Quando eu assisti Spencer, começou o filme, e obviamente o filme é ela. E eu olhava,
tive várias vezes a impressão, gente, eu conheço essa atriz de algum lugar. Eu conheço essa atriz de algum lugar. Daqui a pouco ela deu uma virada num take e eu falei, caramba, é a menina do Crepúsculo. Sim, mas é isso. Tipo e assim, eu acho que é surreal. Assim, existe uma parte da crítica que tem dito que ela vai acabar sendo a grande vilona e vai levar o Oscar porque os outros grandes prêmios se recusaram a indicá-la e que agora a academia ia fazer uma justiça. E eu acho que ok, nem tenho problema de que ela ganhe, porque eu acho que realmente ela sair daquele contexto de adolescência e partir para uma atuação tão madura quanto ela faz em Spencer, não seria jogado fora, não. Eu tenho a minha preferida, que é a Olivia Colman, que eu acho impagável, e não só pelas atuações anteriores, mas porque eu acho A Filha Perdida um filme muito difícil de assistir, e deve ter sido muito difícil para ela se entregar da maneira como ela se entregou. Eu acho que existe uma sensibilidade ali de um olhar perdido, de uma mãe perdida, de uma filha perdida que se perde. Eu acho que é uma perda tão grande nesse filme, e aí eu acho que ela se entregou de uma maneira, e ela não vai ganhar, é claro, mas para mim é a minha favorita. Olha, eu já passei por cima das minhas. E aí assim, não dá para não comentar, obviamente, Penélope Cruz, que faz uma atuação muito bacana no Madres Paralelas, e a Nicole Kidman, que pega lá e transforma a Lucille Ball, assim, nos reconecta com a Lucille Ball de uma maneira muito bacana. Pena que o filme, ao meu ver, é um pouco mediano, assim, não dá... Só para explicar para o nosso público, para mim, quem é... Lucille Ball é I Love Lucy, né? A grande estrela americana da grande série, uma das de maiores repercussões e público. Acusada de ser comunista, né? E que foi acusada de ser comunista, e o filme trata disso. Pode me chamar de comunista, não sei acusar. E o filme trata disso. E existe uma tensão, e é ela e o Javier Bardem que... Era crime e quase vem abaixo, né? O filme trata exatamente dessa tensão que existiu na época, porque o seriado estava no auge de público, né? De audiência, e chega esse comunicado de que ela era comunista. E aí existe todo um processo de tentativa de reversão desse quadro para que ela não fosse comunista. E aí ela e o Javier Bardem fazem o casal maravilhosamente bem, e o Javier, inclusive, que está concorrendo a melhor ator. Então é uma atuação espetacular, duas atuações espetaculares. Pena que para um filme que tem um roteiro, para mim, mediano, e aí não engrandece a ponto de merecer Oscar. A Jessica Chastain, muito maravilhosa também, nos olhos de Tammy Faye, mas também eu acho que um filme mediano. E, portanto, para mim aí está muito entre a Kristen Stewart e a Olivia Colman, mas eu acredito que a Kristen ganhe leve, porque realmente é impressionante. Mas o comentário que eu queria fazer justamente não era uma crítica, mas e sim falar, porque os atores que fazem essas sagas, esses filmes teen, digamos assim, eles costumam ficar estigmatizados. Obrigada, Rafa. Então, assim, quando eles conseguem ser indicados a isso, a gente abre um espaço e quebra paradigmas do público, né, do espectador. Então, eu acho ótimo. Robert Pattinson já teve esse espaço e agora é a vez dela, de mostrar que ela também é uma grande atriz, muito além de uma saga que pra mim é ruim, mas que pra muita gente é boa. Então, sim, assim, claro. Cinema, né? Todo mundo tem suas opiniões. E que o Robert já teve a chance dele, que agora provavelmente vai ser a aclamação da carreira dele, né? Com Batman. Gente, sem contar que eu acho que assim, ela realmente pegou fundo na atuação para entender como que a princesa Diana era. Achei que ela soube aprofundar naquela psicologia que o filme quer mostrar. A parte psicológica da princesa Diana quando ela sofreu.
E é justamente sobre isso o filme, né? Tanto é Sim. que eu acredito que o filme poderia ser melhor desenvolvido no final, mas era isso mesmo que queria entregar, só a época que ela realmente sofreu muito e como que foi o psicológico dela mesmo. Eu acho que a Kristen Stewart, ela tem tudo para ganhar e ela fez uma atuação muito boa também, inclusive para aprender a falar o sotaque britânico, porque, né? Ela E só antes do Edi falar, porque ele obviamente faz o fechamento qualificado, eu acho que o filme Spencer ele foi pouco reconhecido, porque eu não acho que só a atuação é relevante, só a atuação dela é relevante no filme. Eu acho a fotografia do filme muito boa, porque eu acho que existe uma troca de quadro, de enquadramento dela, atriz, com o quadro que é feito, com a fotografia, com as cores que são colocadas no filme, que são muito sensíveis. Eu acho que o filme ficou muito marcado pela atuação dela, mas eu acho que o filme tem mais a oferecer, sabe? Tem momentos que fazem zoom in justamente para trazer o sentimento da personagem. E traz, e vem assim e te toma. Ela tá possuída ali. E é quase um filme de terror, né? E é quase um filme de terror. Tem né? uma cena que, meu Deus do céu, que ela tá com medo. Um monte. Mas vamos lá, Edi, é tu. Não, o SAG, que é o Sindicato dos Atores e Atrizes dos Estados Unidos, premiou a Jessica Chastain pelo filme, que é um filme muito ruimzinho, inclusive, Os Olhos de Tendo Fé. Então, o posicionamento da parte americana dentro da academia é para dar o Oscar para ela. Só por ela ter ganhado o SAG já coloca ela como favorita. Mais ou menos, acho que foram 18 vezes que o SAG e o Oscar coincidiram desde o início do SAG. Então a grande chance é para ela mesmo. Tem a Lady Gaga, que não foi indicada, está indicada no BAFTA, e também ela tinha ganhado vários festivais. Ela é uma pessoa que todo mundo se surpreendeu por não estar na lista. A Olivia Colman, que ela é talvez a grande atriz viva hoje, junto com outros, mas ela tem feito os grandes papéis, não foi indicada para o BAFTA, que é o prêmio inglês, que é o país dela. Então ela meio que não está aqui nesse rolê, sabe? E a Kristen também não veio ganhando muita coisa esse ano, apesar de ter ganhado todos os grandes festivais do ano passado, desde a estreia do filme. Não tem uma barbada aqui, mas eu acho que tem uma disputa entre Kristen Stewart e a Jessica Chastain. Eu acho que é a grande disputa, com a chance maior para Jessica. Gente, é sério, assim, como a Olivia Colman tá entre Jessica Chastain e a Kristen Stewart, isso. Eu também sou mais fã da Olivia, mas acredito que uma das outras duas ganha. Mas o papel da Olivia eu acho que talvez seja o grande papel do ano. O filme é muito denso e o filme só funciona por causa dela. Concordo. Sabe? O sentimento é tenso, de arrepiar. Ela faz o grande papel, mas não é ela que vai ganhar. Mas eu sempre tenho a sensação dos filmes da Olivia assim, é ela quem... Sim, ela que pega. Mas né? do lado de Anthony Hopkins foi uma dupla boa ali, viu? Não, aí foi um casamento perfeito. Ali foi uma dupla que a gente não sabia muito bem para que lado olhar. Ela fez a rainha também. Sim, A rainha é maravilhosa. maravilhosa. É isso que eu ia falar, assim, talvez a Kristen Stewart tenha também pegado essa onda por causa do The Crown. E ela isso também puxou muito, já deixou as pessoas sensibilizadas com o assunto, né? E talvez isso também tenha dado ali um empurrão. Lógico que ela também fez um trabalho, porque houve uma clara evolução dela como atriz, né? Apesar de eu não ter assistido o filme, mas pelo trailer você já vê que não tem nada a ver com a menina do Crepúsculo. Nada. Mas assista o filme, vale a pena. Não, eu vou assistir todos. Aí acaba a maratona do Oscar, aí eu assisto todos os filmes. Eu também sou desse jeito. Então vamos agora para melhor ator. Nós temos o Javier Bardem apresentando os Ricardos, o Benedict Cumberbatch, que é do Ataque dos Cães, o Andrew Garfield de Tic Tic Boom, Will Smith com King Richard criando campeãs e o Denzel Washington com A Tragédia de Macbeth. Javier Bardem, não assisti o filme não, mas é só porque é isso mesmo. Aí ele dá show. Ele dá um show. O homem é bonito, showman, elegante, é um showman. Showman. É impressionante. E bonitão, cara, né? Ele é um homem. Tô falando. Ainda, eu né? tô indo Já pela tá- beleza aqui, fiquei na dúvida entre ele e Denzel Washington, mas. E é isso, Denzel Washington é outro que não, é inquestionável,
A atuação dele em Macbeth é impressionante, mas eu temo, talvez possa ser injusto e o Edi pode me corrigir, mas eu temo a dizer que o King Richard ele foi inserido nesse processo pela academia para dar o prêmio para o Will Smith. Eu tenho a impressão que ele vai ganhar. Acho um excelente ator, apesar de que eu acho o filme que não era esse o filme para ele ganhar o Oscar. Acho que a história, e não é desmerecendo também a história das irmãs Williams, mas eu acho o filme bem mediano. Para mim, ficaria entre o Benedict, obviamente, porque eu acho que ele de fato se entrega muito no Ataque dos Cães, e o Javier Bardem. E o Andrew Garfield, o filme Tic Tic Boom, ele é engraçado que quando eu comecei a assistir o Tic Tic Boom, eu pensei, é chato pra caramba. É chato pra caramba. Do meio do mas eu amo musicais, mas do meio do filme pra frente me envolveu assim de uma maneira e muito pela atuação dele. Acho um grande ator, mas acho que aqui ele tá só ele tá começando aqui, né? Tipo, começando bem. Porque eu achei a atuação dele, assim, incrível. A evolução do personagem dentro do filme. Porque eu tive essa mesma percepção de quando eu comecei a assistir. Ai, gente, o filme tem quase mais de 2 horas. Eu vou ficar insistindo no filme e não me arrependo um minuto. Porque ele evolui dentro do filme e o filme evolui por conta dele. Perfeito. Então, assim, eu me senti muito absorta no filme por conta dele. Não digo que seria o grande ator, né, desse Oscar, do Oscar, porque eu acho que ele ainda precisa mais, assim. Acho que ele tá caminhando para isso, começou muito bem com essa indicação, mas eu acho que ainda não é o filme, assim como você falou pro Will Smith. Ai, gente, pior que eu não assisti nenhum desses filmes aqui que eles estão concorrendo. Você pode opinar como eu, assim, olha. É. Não assisti nada, mas Javier Bardem. Tipo a Glória Pires. Não, então, o Will Smith ele ganhou, né? Ele ganhou o Globo de Ouro. Foi. Eu tenho quase a mesma impressão que você tem, Giovanni, sobre essa categoria. Eu acredito que o Will Smith pode ganhar mesmo. Mas o Benedict Cumberbatch também estão falando muito bem da atuação dele em Ataque dos Cães, inclusive que ele que está carregando o filme nas costas. Gente, mas eu não sei, assim, ele é obviamente um papel fundamental, mas o elenco é muito bom. A Kirsten Dunst e o menino que para mim deveria ganhar como coadjuvante, o Cody Smith McPhee, que eu acho a atuação dele muito boa. Ele me surpreendeu, aliás, o filme Ataque dos Cães me surpreendeu mais pelo McPhee do que pelo Benedict. O Cumberbatch é porque em termos de personagem, tá? Não de atuação. O personagem me surpreendeu. Eu falo que ele é versatilidade, ele faz dragões, sim, ele faz senhor... faz Marvel. Ele faz tudo. Ele faz Marvel, na verdade. Ele faz Marvel. É uma boa, né? Moleque. Sim. Esse eu não tenho ideia de quem pode realmente ganhar. Esse aqui tem barbada, Edi? Tem não, porque o SAG deu o Oscar pro Will Smith. Há um movimento muito forte na Academia Americana para entregar o Oscar pro Will Smith. Ele não tem o melhor papel do ano, há uma crítica forte que não é ele o grande ator. Você tem 2 trabalhos muito bons, que é do Denzel e do Benedict. O Denzel está concorrendo no BAFTA, que também ganhou o Globo de Ouro e outros festivais. Hoje pode ser que o Will Smith tem grande chance de vitória, dada a ideia do SAG, já que mais de 60% da Academia Americana é formada por atores e atrizes que votam no SAG. Então há um caminho, mas há uma disputa entre ele e o Benedict. Então não há uma barbada, mas com uma possibilidade maior do Will levar essa. Mas o prêmio aí, já que talvez ele não encontre outro filme que vai colocar ele nessa situação de novo. Ele é um bom ator, mas não está no nível dos outros, né? Não está nesse nível todo. Eu torço para o Benedict, mas acredito que eu torço para o Benedict. Também. Fui vencida. O Javier Bardem, desculpa.
Tentei. Então vamos para a melhor atriz coadjuvante. A gente tem a Jessie Buckley, de A Filha Perdida, a Ariana DeBose, com Amor Sublime Amor, Judi Dench, de Belfast, Kirsten Dunst, com Ataque dos Cães, e, ai gente, não vou conseguir falar não, hein? Anjane Ellis, de King Richard, Criando Campeãs. Não sou capaz de entender. Literalmente. Então, é muito complicado você colocar a Judi Dench perto de qualquer outra pessoa, né? Porque, e ainda mais num filme como Belfast. O papel dela é tão lindo, ela faz tão brilhantemente, que ela quase vira a atriz principal do filme. E aí seria muito injusto a gente falar de qualquer pessoa. Então, obviamente que a minha favorita é a Judi Dench, mas eu acho que a Kirsten Dunst faz uma excelente atuação em Ataque dos Cães. E aqui, para não dizer que não falei das flores, porque Amor Sublime Amor não está entre os meus preferidos, mas eu acho que a Ariana DeBose ela faz uma atuação que ela cresce o filme Amor Sublime Amor muito nas costas dela, da atuação dela. Então, acho que merece destaque aqui da Ariana DeBose. Mas eu acho que fica entre Judi Dench e Kirsten Dunst. Apesar de que a Jessie Buckley ela é a mãe mais nova do filme, ou seja, ela é a Olivia Colman mais nova. Nossa. E é uma boa atuação. Mas eu acho que, de fato, Judi Dench Judi Dench. Duane já disse que não tem condições de opinar, mas você tem alguma coisa para colocar? Então, eu acho que a Judi Dench também pode vencer essa, acho que mais por causa do filme mesmo, sabe? Porque Belfast é um filme muito que você tem que mergulhar mesmo para sentir tudo aquilo que o diretor, tudo aquilo que o roteirista quis passar. E a Judi Dench, ela tem um vasto currículo aí, então acredito que ela seja a vencedora nessa categoria. E só antes do Edi, mas é porque eu acho que Belfast é um filme de atores, é um filme Sim. de atuação. O roteiro, a história do filme, ele se baseia basicamente na entrega dos personagens para o filme. Então eu acho que é muito importante. Tanto que eu acho que o coadjuvante também, o Ciarán Hinds, para mim, seria um dos meus favoritos a ganhar coadjuvante também. Eu tenho duas certezas esse ano. A primeira certeza é a vitória de Luiz Inácio, a segunda é a vitória da Ariana DeBose. A segunda certeza é a vitória da Ariana DeBose. Ganhou todos os festivais. Olha, eu falei, viu? Mas de cada eu falei que para não falar das flores eu ia falar dela. Porque a atuação dela é muito boa mesmo. A dança. A Olivia Não, adora e ela ainda dança e dança bem. E ainda faz um sotaque, assim, é bem impressionante. Mas não eu é sei muito bem, atriz, assim. né? Ela tá... Não é um grande trabalho, acho que o Gente é o grande trabalho do ano, mas gente, a gente tem 10 indicações. Já tem, nossa. A galera quer uma outra vibe, um hype na atriz coadjuvante é trazer gente nova. Então, e a Ariana DeBose é esse hype, ela que vai ganhar, sem dúvida. Sua Caneta Isso, é só porque eu tenho que escrever as barbadas do Pra ver se a gente faz o... Então anota aí, Ariana DeBose, atriz coadjuvante, barbada. A outra é barbudo, né? A outra é barbudo. Ai. E aqui do melhor ator tá barbada pro Will Smith? Não, sem barbada. Sem barbada aqui. É que tinha outra barbada. Barbada que eu é perdi filme, aqui. direção, são barbadas assim, absurdas, terem condição. Então, vamos passar pro melhor ator coadjuvante agora, porque tem barbada. Vamos ver. Gente, olha, não treinei os nomes. Desculpa. Todo mundo aí que está nos ouvindo. Vamos lá. Ciarán Hinds, de Belfast. Troy Kotsur, do Ritmo do Coração. Jesse Plemons, de Ataque dos Cães. J.K. Simmons, de Apresentando os Ricardos. Cody Smith McPhee, de Ataque dos Cães. Esse aqui, o Giovanni tinha falado, eu falei assim, nossa, peguei, não peguei. Ela é bonita, com
Cole Smith McPhee. McPhee. Que nome. Se não falar cuspir, não fala errado. Ai, ai. Meninas, vamos começar aqui pela direita. Eu vou ser Só na cavalheira dessa vez, eu vou deixar para o Giovanni que ele já entra no Cole, que ele já falou dele aqui agora há pouco. Falando da incrível atuação, que a surpresa dele no filme, né? Do personagem dele no filme. Mas eu acho que é importante dizer assim, que Ataque dos Cães tem 2 indicados aqui nessa categoria, né? Porque o Jesse Plemons, ele faz um trabalho também que é brilhante, é muito, muito bom. Mas eu acho que o Cole Smith... O filme se trata dos dois, né? Dos dois personagens do... Meu Deus... Do Benedict e do Cody. Essa é a história ali mais tensa. E o Jesse faz um excelente trabalho. Mas eu acho que tem 3 atores aqui muito bons que ganham destaque. Existe aí um comentário geral de que o Troy Kotsur ganhe pela novidade de ser o primeiro ator surdo-mudo a concorrer ao Oscar. Ele já ganhou prêmios e eu acredito que ele deva ganhar. E de fato é uma boa atuação. Mas os meus 2 favoritos é o Cole Smith McPhee e o Sirhan Hinds, que é um excelente ator e que faz a dupla ali, o casal com a Judi Dench, e é lindo de se ver, são o vovô e a vovó do filme, e é muito bonito. Mas eu ainda ficaria com o Cole Smith McPhee, porque eu acho que ele é um ator que primeiro ele nem tem a estética hollywoodiana do cinema. Eu acho que ele vem de encontro a uma série de questões, de embates que a gente poderia dizer e fazer, tanto enquanto personagem quanto enquanto ator, de fato. Então, meu favorito é o Cole. Olha, eu não assisti Ataque dos Cães, mas minha filha assistiu. Minha filha tem, não, porque assim, uma amiga assistiu e falou que ela tem a opinião do Giovanni, de que o Cole Smith é o que mais... É o filho da Kirsten Dunst. Isso, então, ela falou que ela prefere inclusive ele do que o Camembert. Sim, tô só trazendo opiniões terceiras de fora. São importantíssimas. Não assisti, mas minha filha, número 2. Vou fazer o Silvio Santos aqui. Vamos, Edi, finaliza pra gente. Não, a ideia aqui que estava tudo sendo conduzido por Cole Smith McPhee ganhar o Oscar, estava dentro dos festivais. A Netflix fez um grande trabalho de marketing, publicidade em cima do trabalho dele. Ele era uma barbada, até que veio o SEG e o Screen Actor Awards deu o prêmio ali pro cara Troy Kotsur do Coda, né? Então há uma disputa entre ambos, não dá para cravar, mas considerando o trabalho de marketing da Netflix, Ataque dos Cães vai levar esse Oscar também. Eu gostaria que o Troy ganhasse, porque eu acho importante a academia trazer essa representatividade do surdo-mudo. E, enfim, a atuação dele, eu assisti só um pouquinho do filme, não assisti o filme inteiro. Mas a atuação dele é muito verdadeira e muito natural, então... Ele é muito divertido, o filme é muito engraçado e funciona com ele junto, sabe? Eu só gostaria de chamar a atenção, porque nós não vamos aqui comentar sobre outras categorias, mas para quem tiver a oportunidade de assistir Audible. Audible é um filme que está concorrendo como melhor documentário de curta-metragem e que trata sobre o tema de surdos e mudos, e é um filme espetacular. Eu prefiro Audible do que Coda. Então a gente encerrou aqui o segundo bloco. A gente não falou de direção, né? A gente vai falar direção. É verdade. Mas tá certo. Eu pulei a direção, mas eu acho que eu vou emendar a direção do terceiro bloco. Terceiro bloco. Legal. Isso. Chama a vinheta. Gostei. Voltamos então com o terceiro bloco, que eu fiz uma inversão aqui. A gente ia comentar melhor direção no bloco anterior, mas eu trouxe para esse bloco. Então, a gente vai começar, eu vou deixar melhor direção por último, a gente vai começar com
melhor filme internacional, melhor filme estrangeiro, de língua estrangeira não é mais, né? Porque o povo fala inglês nos filmes agora também. Então vamos começar com os meninos. A Tuane tem um filme favorito nessa lista, eu vou ler a lista, que tem o Drive My Car, que é do Japão, tem o Flea, da Dinamarca, A Mão de Deus, da Itália, A Felicidade das Pequenas Coisas, do Butão, A Pior Pessoa do Mundo, da Noruega. Olha, gente, melhor roteiro adaptado, estava aqui no meio, gente, olha, eu fiz confusão. Vamos lá, nós vamos de melhor filme internacional, vou deixar a melhor direção por último. Melhor filme internacional, vamos começar com as meninas. Tuane. Então, eu fui induzida a dizer que o melhor filme internacional é A Felicidade das Pequenas Coisas, né? O que eu mais gosto dos filmes, quando eles são indicados na categoria de filme estrangeiro, filme internacional, é a questão da periferia. Eu acho fantástico essa categoria, porque a gente já está acostumada a consumir realmente só os filmes do stream, do mainstream. Então, assim, quando vem essa categoria, meu coração já se enche, eu tenho prioridades em assistir os filmes dessa categoria, embora eu não tenha assistido todos, né? Estou bem fraca de filmes até agora. Mas, o que me encanta em A Felicidade das Pequenas Coisas é porque tudo nele é singelo, é simples, é um filme simpático. Eu saí leve da sessão e falei assim, gente, que filme fácil, que filme fácil, tipo, mas era uma sensação, isso aí vem uma questão pessoal, né? Era uma sensação de satisfação, de leveza, de tranquilidade, que há muito tempo eu não sentia com o filme, de sair de uma sala de cinema e falar assim, poxa, que filme legal, simples e tal, mas tem toda uma questão de produção extremamente complexa envolvida nesse filme. Primeiro que é Butão, né? Onde fica o Butão? E é de fato em Lunana, que é a região mais remota do Butão. Não é nem do Butão, porque eles me explicaram que e aí, assim, aí vinha a questão da curiosidade. Como que um país desse consegue... Nem sabia que eles produziam cinema, sabe? Então, isso já me chama muito a atenção. O filme tem uma fotografia belíssima, tudo no filme é bonito, tudo, absolutamente tudo, assim, visualmente é muito bom. Os atores não atores, eles são bons, então, assim, é simples, é tudo tão simples no filme, que ganha por isso, tem uma simplicidade, e aí você junta todo o contexto em que ele foi produzido, de fazer a caminhada que é o filme, de chegar até Lunana, a questão da produção dele, da questão de chegar ao Oscar com o primeiro filme, com o primeiro longa do diretor. Então eu acho que ele merece estar ali, mas não sei se merece ganhar um prêmio de melhor filme estrangeiro. Mas é um filme muito bom, é um filme que eu saí e olhei pro meu colega, o professor Sérgio, e falei assim, simpático o filme, né? Aí ele virou e falou assim, eu acho que essa é a melhor definição que a gente pode dar pra ele, porque ele é um filme muito simpático, é um filme que mostra que tem muito mais para ser explorado de narrativas cinematográficas pelo mundo, né? Assim, então, não é um grande roteiro, mas é uma grande produção do meu ponto de vista, entendendo as circunstâncias periféricas e a própria história do filme, no sentido de produzir uma história que implica uma caminhada surreal, né? Aí eu não vou dar spoiler, parei por aqui. Gente, eu não assisti nenhum filme dessa categoria, melhor filme internacional, mas eu acho uma categoria também super importante, inclusive para mostrar o trabalho de outros países, porque a gente sabe que a academia ela dá visibilidade em Estados Unidos, mas tem tanto para mostrar, inclusive o Brasil, né? Eu não sei se melhor filme internacional já teve Brasil, vocês sabem? Já. Central do Brasil. Central do Brasil, tá. E não ganhou. Não, que não ganhou. Não ganhou, Só foi indicado. indicado. Foi Ganhou o Mas Cannes já. Isso, ganhou. Indicado e com grandes chances Cidade de Deus ganhar. não foi indicado, por exemplo. Sim. E no outro ano foi indicada a direção. Sim. É meio estranho essas relações com os filmes internacionais. E um outro filme que eu assisti que tá aqui na lista, que é A Mão de Deus. O filme é impecável, linda fotografia, gosto do roteiro.
mas é o mesmo do esperado, tipo, de um filme italiano. Tem todas as características do filme italiano, diálogos longos, pessoas falando alto, a mesma narrativa de um filme italiano. Então, não, isso é um filme que eu gostei, que acho incrível, bem feito. Quase zero críticas a ele, mas não é um filme italiano, não me surpreendeu em nada. É uma boa narrativa, uma boa fotografia, são ótimos atores. Aquela questão das famílias italianas sempre estarem sendo retratadas como os temas centrais dos filmes. Então, assim, é um tipo clássico filme italiano. É a minha opinião sobre Mãos de Deus. Legal. Legal pra ver também a cultura de cada país, né? Também, porque, como você falou, Itália aí tem os atores lá falando bem alto, que nem Sim. italiano fala, né? Cuspindo. Todo mundo cresce. E o Giovanni sabe muito bem falar. No, io non parlo niente di italiano, caspita. Porpeita. Peroni é o máximo que eu consigo. Mas eu acho, assim, não assisti Drive My Car, infelizmente, mas eu tenho a mesma sensação da Tuca, no sentido de que, para mim, a melhor categoria do Oscar, até porque como nós somos periferia, o Brasil é periferia, a gente fica sempre na expectativa de, em algum momento, a gente estar aí inserido nesse contexto para ser reconhecido enquanto fazedor de bons filmes e do bom cinema. E eu tenho a sensação, uma crítica, ó, quem sou eu para fazer isso, mas para mim, ao invés da academia abrir o leque dos filmes, do melhor filme para 10, deveria abrir o melhor filme internacional para 10. Porque nós temos muito menos países de língua inglesa do que os outros países de outras línguas. Então, para mim é sempre muito fácil assistir os filmes internacionais indicados, porque na grande maioria das vezes, eu acho que já me decepcionei pouquíssimas vezes, na grande maioria das vezes são excelentes filmes, são filmes muito gostosos de se ver. E aí que tá, das novas geografias que a Elisângela falou essa semana inteira aqui na Fundação Cultural, porque isso nos apresenta novas geografias, novas culturas, novas formas de ver e enxergar a vida. E aí eu não posso deixar de dizer de dois, porque eu acho que mostra duas culturas completamente distintas e de maneiras tão sensíveis quase igualmente, que é A Felicidade das Pequenas Coisas, que é um filme butanês, que é considerado Butão o país mais feliz do mundo, e isso por conta de uma política pública que é feita lá no país, de educação. Então, acho que a primeira grande referência a se fazer desse filme é porque a valorização da educação é de fato a base para dizer que a educação muda e transforma o mundo e a felicidade das coisas. Eu acho extremamente sensível o filme, com uma paisagem belíssima, mas com uma bela, com referências simbólicas muito, muito profundas. A mudança, né, a trajetória, para não dar nenhum spoiler, apresentada ali no filme, é uma trajetória que a gente deveria prestar mais atenção. De deixar um pouco as tecnologias de lado e começar a prestar mais atenção. Acho que esse é um momento para isso, esse momento pós-pandemia, é um momento que a gente vai precisar muito olhar para dentro da gente, de fazer esse resgate e essa caminhada para dentro da gente antes de tentar voos mais altos, e não é que não possamos dar, e o filme deixa isso muito claro. Você pode ir para onde você quiser, mas enxergue-se primeiro, caminhe para dentro de você primeiro, entenda que a felicidade está nas pequenas coisas, e aí você pode estar em qualquer lugar, não interessa o lugar do mundo em que você esteja. Eu acho que a grande sensibilidade do filme é essa, mas eu me apaixono porque é um diretor de 36 anos, que é o primeiro filme dele, e consegue uma sensibilidade de dirigir e de produzir um filme que é difícil, complexo. Você é produtora, você sabe muito bem, você deve imaginar quão complexo é produzir numa situação daquela, numa paisagem daquela, e mesmo assim o filme consegue ser extremamente competente tecnicamente, extremamente sensível. Mas queria dizer também de Flea,
que é A Fuga, que é um filme da Dinamarca, mas que conta a história de um afegão que vive em fuga. E aí, nesse momento que a gente está vivendo de guerra, o filme fala de refugiados. Esse cara que teve que se refugiar do Afeganistão para a Rússia, da Rússia para sei lá onde. É um cara que vive em fuga. E eu acho um tema extremamente sensível, para além do fato de tratar de questão de sexualidade, mas ele trata de como a gente pode fugir, e aí mais uma vez, a conexão aí com a felicidade das pequenas coisas, como a gente pode fugir da gente mesmo. E eu acho que o que o filme trata é disso, para não dar spoiler. Então, para mim, definitivamente são meus 2 favoritos, mas a saber que mesmo não assistindo, existe uma grande movimentação e provavelmente a justiça deve ser feita dando o prêmio para Drive My Car, porque não deve ganhar o filme de melhor filme. Então é muito provável que ele ganhe aqui como melhor filme internacional. Entendi. Legal. A gente tem essa ideia de filme internacional. Primeiro ponto, que o Brasil dificilmente vai ter alguma indicação a filme internacional, dado a janela que é colocada no Brasil. A nossa indicação brasileira ao Oscar acontece 2 meses antes da prévia do Oscar, então não há tempo de campanha. Esses filmes, por exemplo, a Drive My Car concorreu ao Cannes 6, 7 meses antes, sabe? A Pior Pessoa do Mundo também. Então, a maior parte dos filmes mundiais, eles têm 6, 7 meses para fazer uma campanha na academia para ser indicado a melhor filme internacional. E como a gente não faz isso, a gente não aprende a lição, não vamos ser indicados ao Oscar tão cedo. A gente podia estar, por exemplo, na época do Bacurau, podia ter inclusive ganhar. Agora ele foi indicado. E se fosse indicado, ia ter 2 meses para fazer campanha, não resolve. Agora, o que é o prêmio internacional de cinema, ou de filme internacional, lá para eles? Eles pegam os grandes vencedores dos grandes festivais e colocam na lista. Quem ganhou Cannes? Quem ganhou Veneza? Toronto? E aí coloca. A lista de filme internacional é basicamente essa. Não que seja problema. Por exemplo, normalmente o vencedor de Cannes costuma ser o melhor filme do ano ou está nas relações. Quem ganhou Cannes no ano passado foi Titanic, não está indicado, certo? Mas Drive My Car ganhou de roteiro. Então ele provavelmente vai ser o vencedor do filme internacional, não só por ser indicado em 4 categorias, mas por ter ganhado o Festival de Cannes, sabe? A Felicidade a Pior Pessoa do Mundo, que é um filme da Noruega, ele estava na hype altíssimo para ser indicado para melhor filme. E não aconteceu. Ele poderia estar aqui vencendo o filme internacional, mas esse ano não tem para ninguém. É Drive My Car, indicado a direção, melhor filme, roteiro e também indicado a filme internacional. Está dado o Oscar para ele, né? Então não há dúvidas aqui. Agora podia ter mais. Podia estar aqui, Brasil, concorrendo. Eu acho que cabe a gente só comentar uma questão também, que eu esqueci de dizer no calor da emoção, que Flea, pela primeira vez na história, concorre em 3 categorias, como melhor filme internacional, melhor animação e melhor documentário. Acho isso muito interessante e eu gostaria, como ele não vai ganhar melhor filme internacional, eu gostaria, para mim é o meu favorito de melhor animação, só para deixar registrado, e eu acho que ele poderia ganhar melhor documentário também, porque eu acho que é um filme extremamente necessário. Então, só para deixar aí, para dizer que A Pior Pessoa do Mundo é um filme que todo mundo tem que assistir. Filmão. Era para terminar o filme. Aí podia ter tirado, né? Que a gente estava comentando aqui no intervalo, né? O que tá fazendo? Não, olha para cima. Não era para estar aqui. Então vamos para melhor roteiro adaptado. Nessa categoria a gente tem No Ritmo do Coração, Drive My Car, o Duna e A Filha Perdida e O Ataque dos Cães. Aqui tá difícil. Ataque dos Cães. Eu para mim é Barbada. Barbada. Para mim é Barbada. É isso. Pronto, já comentamos melhor. Então vamos lá para a melhor direção. Barbada, Ataque dos Cães, então tá. Vamos falar então de melhor direção. Outra, né? Melhor Outra direção. que é Barbada, né? Mas vamos deixar ela falar os nomes. Você já deixou a Barbada aqui num outro comentário que eu já tinha anotado, mas a gente não chegou a comentar a melhor direção. Não. Então vamos lá.
Melhor direção tem o Kenneth Branagh com Belfast, tem Ryusuke Kumagoshi com Drive My Car, a Jane Campion com Ataque dos Cães, Steven Spielberg com Amor Sublime Amor e o Thomas Anderson com Licorice Pizza. A Tuane já tá chateada porque Licorice Pizza não vai. Não vai ser ele. Vai ser Thomas Anderson, não leva. Gente, Não, mas ele não deve levar mesmo, até porque é barbado, não? não, mas a minha torcida é pro Jane Campion. Porque ela é mulher e porque ela é foda. Não sei Mas se eu ela acho é foda. Ela é foda, então. Mas eu acho que o Edi vai até dizer isso com mais propriedade, que faltou o diretor de Duna estar aqui relacionado na melhor direção, porque de fato talvez tenha sido a melhor direção do ano. Não desmerecendo a Jane Campion de maneira nenhuma, que é a minha favorita, eu acho que ela vai ganhar, é barbada, mas definitivamente nessa lista aí devia estar o... Mas tem que ser tirado. Aí eu... Ixi, agora vocês vão me apertar, né? Eu tiraria o Steven Spielberg. Polêmica! Elô? Gente, eu já falei, né, que eu não... Também que eu não posso nada, vamos lá Pro ação. Mas você assistiu Ataque dos Cães? Sim, só um pedaço também, não assisti ele inteiro. Mas já falei que eu não gostei de Licorice Pizza, né? Eu acho que é uma questão de ser fã, que nem a Fanny né? Você é fã, então por isso que gostou, mas também tem gente que deve ter gostado, né? Ele tem chances de ganhar, mas, gente, pelo amor de Deus, não, os fãs de Paul Thomas Anderson não tenham raiva de mim, pelo amor do Senhor. Não tenham hate. Mas eu acho que a Jane Campion, né? Eu tô torcendo pra ela. É ela mesmo. É o jeito. Tá lá, faz o fechamento. Mas assim, no prêmio de direção tá faltando mesmo o Denis Villeneuve, que faz um grande trabalho, o filme dele indicado a 10 Oscars, né? Edição, fotografia, som, enfim, tecnicamente é um filme muito bom. Mas esse ano é o ano da Jane. Não só por isso, não pela campanha da Netflix, mas é um grande filme, é um grande trabalho de direção. E o rumo é esse, né? E é a minha torcida. Tá, e a gente conclui sempre, a gente vai fazer o bolão agora, né? Vamos fazer o bolão de mesmo não assistido, a gente tem que apostar. Eu já consegui apostar em tudo. Depois vai ser tipo Mega Sena. Vale até apostar nas barbadas, que o Edi já faz que eu vou tranquilado, eu gosto de ganhar. Então vamos lá, vamos começar aqui, eu vou dar um benefício aos comunistas, começar pela esquerda. Ataque dos Cães, Ai, chegou o Edi, o Ataque dos Cães. Ataque dos Cães. Consenso. Ataque dos Cães, claro. É bom, eu vou consenso. contra. Eu vou com a massa. Não tem graça dessa forma, gente. Assim fica, né? Vamos ver agora, tem o melhor direção. A Jane. Jane Campion. Consenso. Do consenso também, nem vou escrever Os nomes. Pronto, senso, eu escrevo errado. Vai ficar aí errado. Deixa eu olhar aqui a listinha do melhor atriz. Melhor atriz, vamos lá. Tem a Jessica Chastain. A Jessica. Eu vou colocar a Kristen Stewart. É que você torce ou que você vai ganhar? Eu acho que ela ganha. Tá. Tem essa, né? Quem que você consegue ganhar? Não. É porque isso é o bolão, né? É o bolão. É o bolão. Uhum. Eu acho que quem ganha é a Kirsten. A minha favorita é a Olivia, mas eu acho que quem ganha é a Kristen Stewart. Eu voto na Jessica. Então, peraí que Giovanna é aqui e a Jéssica é o Edi. O que é uma tristeza. Do meu modo Deixa também. eu registrar. Pra mim também é tristeza a Kirsten. Não, é tristeza. Pelo... A Kirsten também. A Kirsten. Eu vou na Kirsten também. Ela tá muito queridinha, sabe? Tem um apelo de marketing muito grande, então é ela. Melhor ator tem o Javier Bardem. Eu vou colocar um que eu vou apostar. Eu aposto no Bardem.
É a única que eu vou apostar. Melhor ator tem o Bardem, o Benedict Cumberbatch, o Andrew Garfield, o Will Smith e o Denzel Washington. Eu vou no Will por causa do SAG. Eu Will também aposto no Will. É por causa do SAG mesmo. Eles quase sempre acertam. O Ed Giovanni. Mas não que eu gostaria que fosse ele. Eu gostaria que fosse o Andrew, mas não vai ser o Andrew. Eu acho que é o Benedict que ganha. Você também? Sim, senhora. Eu tô com a Márcia. Ah, não, eu voto no Benedict. No Benedict? Isso. Pera. Eu vou acompanhar, porque, meu filho, se a mulher vai para um lado, eu vou para o outro. Melhor atriz coadjuvante. A Jessie Buckley, a Ariana DeBose, a Judi Dench, a Kirsten Dunst e a June Ellis. Pela brilhante defesa feita pelos meus nobres colegas, eu vou na DeBose. DeBose tá numa barbada. Não, mas depois eu vou ser teimoso. Porque eu disse muito bem sobre a Ariana, mas eu acho que a Kirsten Dunst ganha. Vai na minha, vai na minha. Vai na minha. Mas gostaria que a Judi Dench ganhasse. Eu também gostaria da gente, mas é da Ariana. Não, os argumentos do Edi foram muito convincentes. Não, sobre a também, eu DeBose. também acho. Eu acho que Eu achei, no final das contas ela vai ganhar. Quem é a gente para contestar o Edi? Você tá aqui no contra. A aposta vai que ganha, né? O azarão. Pois é. Vamos de melhor ator coadjuvante. Vai lá, me ajuda, Giovana. Ciarán Hinds, Troy Kotsur, Jess Plemons, J.K. Simmons e Cody Smith McPhee. Vou no nome mais difícil. Cody Smith McPhee. Cody Smith McPhee. Mas eu acho que quem ganha é o Troy Kotsur. E Pois também é, não é babado, vocês é uma briga mesmo entre os dois aí. Mas eu tô no Panduíce. Cody Smith McPhee, Ataque dos Cães. Também tô nele, mas eu queria que fosse o Troy, mas eu acho que vai ser o Gelo. Filme Gosto da resistência. Agora a gente vai pro internacional. internacional. Drive My Car. Drive My Car. Drive My Car tá na barbada, então já vai Sim, em barbada sim. e consenso. Roteiro adaptado. Roteiro adaptado tem a Ataque barbada. dos Cães é Também barbada. já todos lá. Fechamos com os consensos. Não, Agora tem que combinar com os russos. Não, mas aí a gente vai fazer dos outros, não? Do roteiro original, por exemplo. Não, mas aí é outro programa. Mas aí é outro programa. No outro eu já vou ter assistido alguns. pra poder- Foi mal pra poder aí, opinar produção. melhor. No próximo a gente vai Corta ver essa preparado. parte. No próximo, Só meia-noite. vai dar pra assistir pelo menos os que a gente vai discutir. Então é isso, gente. Eu quero agradecer essa noite, que foi maravilhosa, de discussões maravilhosas, mesmo não tendo assistido nada. Obrigada. Obrigada, Heloísa. Obrigada, Giovanni. Obrigada, Edi. E a gente volta no próximo programa, no próximo programa de discussão com as outras categorias. Que dia é, Elis? Quinta-feira estaremos de volta. Muito obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde. Horário que você estiver assistindo, chama a vinheta.